Olá pessoal, boa tarde. Há algum tempo que eu não falo com vocês, mas eu quero um tempinho hoje para falar de um assunto muito importante. Quero fazer aqui uma leitura de um documento histórico, mas que é relevante para a minha vida e para a sua vida nesse momento. Eu tenho visto aí muitas pessoas brigando nos grupos de WhatsApp, grupos de família, pessoas que saem de grupo por conta de questões políticas, grupos de trabalho, pessoas que se desentendem, se tornam inimigas. E, no entanto, falta um pouquinho de conhecimento histórico para poder tomar alguma decisão. Eu quero falar com vocês de um documento muito importante. Eu quero ler aqui, não vou ler todo, o documento é muito extenso, mas eu quero ler aqui alguns pontos com vocês. Esse documento está lá no site do pcb.org.br, o site do Partido Comunista Brasileiro. O texto chama As Diferenças entre PCB e PCdoB, foi escrito e publicado no dia 26 de março de 2009. E esse documento é relevante para esse momento político que nós estamos vivendo, seja você de esquerda, de direita, seja você um neutro, seja você uma pessoa que não quer entrar nessas discussões, que se omite. Mas tenha um pouquinho de paciência. Eu vou ser um pouquinho rápido para ver se a gente consegue reduzir o tempo. Então eu vou ler aqui, como eu disse, alguns pontos. Lá no primeiro item desse documento, parte 1, as condições históricas, está escrito exatamente assim. Fundada em 1922 com o nome de Partido Comunista do Brasil, a sigla PCB, no início dos anos 60, em função das possibilidades de legalização e para evitar provocações da direita, que afirmava ser o PCB apenas uma sucursal internacional comunista, o partido trocou de nome de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro. Então, o Partido Comunista do Brasil muda de nome, passa a se chamar Partido Comunista Brasileiro, porque não queriam se identificar com a Internacional Comunista, porque os brasileiros diziam, olha, não são brasileiros, são pessoas estrangeiras que estão querendo dominar o Brasil. E já tinha esse sentimento de patriotismo, e os brasileiros rejeitavam aquela sigla, o partido decidiu mudar. Item 2. Estou lendo o documento que está no site do PCB, repito, você pode pesquisar lá. A diferença entre PCB e PCdoB. Item 2. A partir do relatório do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, um pequeno grupo de companheiros resolveu abandonar o PCB, ou seja, o novo partido, o partido que havia mudado de nome de PCdoB para PCB. Isso é uma mudança que aconteceu entre 1957 e 1962. Então, alguns companheiros não concordaram com essa mudança, eles queriam continuar vinculados aos estrangeiros e mantiveram o nome PCdoB, liderados por Maurício Grabois, João Amazonas e Pedro Pomar. Esses companheiros se apropriaram do nome anterior do PCB, quer dizer, o PCB mudou de nome, PCdoB para PCB. Esses companheiros que ficaram insatisfeitos com a mudança saíram do partido agora PCB e recriaram um partido, ou criaram um partido, mas adotaram o nome antigo de PCdoB, que aparece pela primeira vez na história política brasileira em 1962, item 4. Antes do golpe militar de 1963, os dirigentes do novo PCdoB tentaram o reconhecimento da União Soviética, mas não obtiveram êxito, ou seja, o PCB continuou representando os comunistas internacionais no Brasil. O PCB quis tomar aí essa liderança, esse papel, mas não foram reconhecidos. Mas na frente aqui nesse mesmo item 4 diz que nem mesmo Cuba reconheceu o PCdoB como representante da esquerda brasileira. Item 5, mas agora já no inciso 1.2, golpe militar e o posicionamento dos partidos. Após o golpe militar, esse pequeno grupo, agora PCdoB, dissidente, passou a alinhar-se com as teses do Partido Comunista Chinês e desenvolveu uma estratégia de guerrilha rural. A partir da segunda metade dos anos 60, deslocou os primeiros militantes para a região do Bico do Papagaio, criando a guerrilha do Araguaia. Então, quer dizer, esses companheiros, chamados pelos comunistas de companheiros, que estavam no PCB, saíram do partido, criaram um novo partido chamado PCdoB, porque eles entendiam que a luta armada era o melhor caminho para tomar o poder. E foram lá para Xambioá, história que muita gente conhece, principalmente o povo da minha geração, criaram a guerrilha do Araguaia, onde foram mortos em combate, tanto por militares da época, do governo institucional,
as forças armadas institucionalizadas, quanto pelos fazendeiros que eram invadidos e não queriam suas terras invadidas. Então houve lá o combate que culminou com a morte desses companheiros. Item 8. Vale ressaltar que nesse período o Brasil era um país industrial e o milagre econômico estava começando, ou seja, o país já estava com uma política econômica madura, já estava se firmando economicamente, se tornando uma nação, pode-se dizer, rica. Já não era constado mais entre os países pobres, mas entre os países em desenvolvimento. Também a minha geração que estudou OSPB conhece um pouquinho dessa história. Vamos pular aqui o que não nos interessa. Item 19, ou seja, mais de 10 anos depois da linha traçada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, no 6º Congresso de 1967, o PCdoB consegue chegar a conclusões semelhantes. O que é que eles estão dizendo aqui? O PCdoB, novo PCdoB, foi para a guerrilha, enquanto que o PCB traçou um novo objetivo, ou seja, vamos tomar a educação, formar os jovens, vamos convencer as pessoas de que o socialismo, agora eles abandonam o comunismo. O PCB adota também essa política, podem ler isso, vocês vão ver aqui nesse documento, mudam de comunismo, de pregar o comunismo para adotar o socialismo e convencer as pessoas de que essa era a melhor tática, a melhor política. Então o PCdoB, 10 anos depois, em 1967, eles tomam uma decisão parecida com a do PCB. Então o PCdoB vem também para o jogo político na intenção de conquistar as forças do poder, de conquistar por meio da política um espaço nos governos para também implantar a sua política de dominação aí, e implantação do comunismo ou socialismo, como queiram. Isso, repito, estou lendo o que está escrito no documento. No item 26, enquanto o PCdoB se definia pela luta armada no campo, o PCB construía uma outra linha política no seu 6º Congresso realizado em 1967. O PCB preconiza a entrada de todos aqueles que estivessem contra a ditadura, na época a ditadura militar, no movimento democrático brasileiro, o MDB, gente. O MDB já estava lá. E veja bem, estou lendo um documento do PCB. O PCB preconiza a entrada de todos aqueles que estivessem contra a ditadura no movimento democrático brasileiro, o MDB, ao mesmo tempo em que buscava acumular forças nos movimentos operário e juvenil. Agora, eu quero voltar aqui atrás um pouquinho, quando eles falam do documento produzido no 6º Congresso realizado em 1967. Esse documento você também acha na internet, Resolução Política do 6º Congresso do PCB. Lá na frente desse documento, no capítulo aqui 5, Nossa Tática, em um dos seus parágrafos diz assim: a participação da juventude na vida nacional tem significado crescente, representando mais da metade da população do país e sendo por natureza mais sensíveis aos reclamos do futuro da nação. Os jovens comunicam seu calor às lutas do povo. A juventude estudantil tem participado de lutas valorosas contra o regime opressor, embora seus movimentos se ressintam da influência em sua liderança de correntes sectárias. Veja bem, eles mesmos estão fazendo uma autocrítica que as lideranças desses movimentos eram separatistas, eram radicais, vamos colocar assim para simplificar. É preciso ganhar, continuo lendo, é preciso ganhar a maioria dos estudantes para esses combates, baseando mais solidamente na defesa das reivindicações peculiares da juventude escolar. Então o que eles faziam? O jovem está tendo dificuldade com o professor, ele não consegue nota. Não, o professor não pode fazer isso com você, você está certo. Você não precisa estudar, você não precisa se esforçar. Você pode ser beneficiado aí com uma nota extra, um pontuação de frequência, um ponto por trabalho feito. E isso trazia o jovem para o lado deles. E eles podiam convencer os jovens a entrar na sua luta, na defesa de seus ideais, e é o que estamos vendo hoje. Eu estou falando do ano de 1967. É necessário igualmente mobilizar e organizar a juventude operária e popular, aglutinando-as em torno de suas aspirações à instrução, ao trabalho, à recepção, ao desporto e levando-a por esse meio a agregar-se à batalha geral do nosso povo pelo acesso aos bens materiais e culturais criados
pela civilização moderna. Ou seja, vem para cá, você não precisa estudar, você pode fumar seu baseado e você vai ter o mesmo direito que aquele camarada que se esforça, que estuda, que passa. Essa foi minha geração, nos anos 67, e nós fomos criados com isso. E veja bem que muitos de nós ficaram alienados realmente do que acontecia no Brasil, e por isso nós chegamos no ponto em que estamos hoje. Após a derrota da luta armada no campo, eu volto a ler agora aquele primeiro documento que eu havia dito para vocês que eu estava lendo aqui, que é a diferença entre PCB e PCdoB, inciso 28. Após a derrota da luta armada no campo e na cidade, muitos grupos oriundos do PCB também acabaram aderindo à guerrilha urbana. Quase todas as forças de esquerda fizeram uma autocrítica do militarismo e terminaram aderindo ao MDB. Ou seja, não vamos trocar tiro com o militar não, que isso é besteira, vai morrer todo mundo como morreram os guerrilheiros de Xambioá. Vamos para o MDB, vamos disputar a eleição, vamos assumir o poder e vamos dominar pela política. Inclusive, volto a ler, muitos dos que participaram da luta armada nas organizações guerrilheiras urbanas. No que se refere à estratégia da Revolução Brasileira, e agora eu estou lendo o item 40, as diferenças são grandes. O PCB definiu em seu 13º Congresso de 2005 que a estratégia da Revolução Brasileira é socialista, porque o capitalismo brasileiro é maduro, atingiu a fase monopolista e a burguesia está associada e subordinada ao capital estrangeiro e ao imperialismo. Portanto, preste atenção, esta burguesia não pode desempenhar nenhum papel num processo de transformação sociais. Ou seja, se a esquerda assumir o poder, a burguesia não pode ocupar qualquer cargo, qualquer função, qualquer papel. Agora, o que é a burguesia? Se você for lá no site www.significados.com.br, eu vou ler. Não estou dizendo nada de minha cabeça, nada de minhas ideias. Burguesia é uma classe social do regime capitalista, onde seus membros são os proprietários do capital, ou seja, são comerciantes. Se você tiver um boteco com 2 mesas e vender garrafa de pinga, você é um comerciante. Industriais, se você tiver uma indústria de vela na sua casa, você é um burguês. Proprietário de terra, se você tiver um sítio de 1.000 metros quadrados, uma chácara de 1.500 metros quadrados, você é um burguês. De imóveis, se você tiver casa própria, você é um burguês, ainda que seja financiado. Os possuidores de riquezas e dos meios de produção. Riqueza é qualquer posse que você tenha. Se você tiver uma bicicleta, a bicicleta é uma riqueza. Pode não ser um grande volume de riqueza, mas é uma riqueza. Então, se você tem uma bicicleta, você é um burguês. Burguesia é a qualidade de burguês, diz aqui o site. Então, a ideia da esquerda, porque o PCB formou a ideia de esquerda no Brasil, você não tem direito a nenhuma propriedade, você não tem direito a se manifestar nem a opinar no governo de esquerda. A consecução dos objetivos estratégicos do PCB implica na construção de uma alternativa de poder, contraposição ao poder burguês, eu estou lendo agora o item 41, mobilizando as classes exploradas com um programa capaz de produzir uma ruptura da ordem capitalista, ou seja, a ruptura do sistema social é uma demanda da esquerda, que possui um caráter estratégico ao se consubstanciar em futuro núcleo de poder. Ou seja, nós temos que criar uma massa de manobra com estudantes, com trabalhadores, com serventes de pedreiro, com motoristas, com funcionários públicos, para que eles promovam a revolução, nos coloquem no poder. E aí agora, o que nós faremos? Nós comunistas faremos. Estou lendo o documento deles. Possui um caráter estratégico ao se consubstanciar num futuro núcleo de poder. Ou seja, o poder vai ser com o núcleo do partido, as pessoas que estão eleitas, as pessoas que assumiram o governo. Essas pessoas formam um núcleo de poder, ou seja, uma ditadura. Eles mandam, os burgueses não podem participar, e os trabalhadores que promoveram a revolução que eles querem não têm direito de se manifestar também, porque o núcleo de poder é que terá a capacidade de tomar as decisões. E um caráter tático ao dar suporte às lutas unificadoras do movimento popular. Ou seja, você vai fazer parte do que na esquerda é chamado de massa de manobra. Você vai ser usado para colocar os líderes no poder e eles vão governar ao seu bel prazer ditatorialmente. Ao caracterizar a Revolução Brasileira como socialista em função das condições objetivas do capitalismo brasileiro e da globalização, e desatou as amarras que o prendiam uma formulação da década de 50, quando o capitalismo brasileiro tinha outra configuração, ou seja,
Hoje o Brasil é um país rico, você tem carro, você tem moto, você tem emprego, então aquela teoria de que havia militares no poder, havia uma ditadura, já não funciona mais. Isso agora é relativo a 2005. Então agora o que nós temos que fazer? Agora nós temos que mudar o nosso discurso, nós temos que falar de meio ambiente, nós temos que falar de necessidade de mudança de regime político, de economia, para a gente poder convencer as pessoas, porque atacar militar já não funciona mais, os militares não estão no poder. E definiu claramente que a burguesia nacional não pode desempenhar nenhum papel de qualquer transformação social no país. Eles têm um ataque aí quase que epiléptico contra qualquer tipo de burguesia, né? O que eles chamam de burguesia, ou seja, qualquer um que não pode ser manipulado por eles. O PCB rompeu com o governo Lula antes do escândalo de 2005, entregou os cargos que possuía no governo e se colocou na oposição a este governo. Realiza uma política de alianças eleitorais e nos movimentos sociais com a esquerda e na última eleição presidencial foi parte constitutiva da Frente de Esquerda, cuja candidata era a senadora Heloísa Helena. No segundo mandato, ou na verdade no segundo turno, continuou em oposição ao governo Lula, muito embora tenha recomendado um voto crítico ao Lula, ou seja, para não votar em quem não seja de esquerda, então vota no Lula mesmo. Nós somos oposição, mas nós vamos votar no Lula. Ou seja, é uma oposição de Araque, para inglês ver. E agora, por fim, gente, realmente estamos acabando. No item 55 desse documento, diferença PCB e PCdoB, está escrito assim: o PCB optou por uma estratégia de longo prazo para a construção das bases da Revolução Brasileira. É lógico, eles precisavam convencer os estudantes, os trabalhadores, os funcionários públicos, eles precisavam de tempo. E levou 60 anos, porque, como eu disse, isso começou em 1958. Há 60 anos que eles vêm aparelhando o Estado para tomar o poder. Eles estão chegando nesse ponto. Nós precisamos ver isso, nós precisamos ver o que a direita, o conservadorismo tem feito pelo Brasil. O impacto na economia desde os anos 70, que nós falamos da crise do petróleo, e só agora conseguiram baixar os impostos do combustível. Nós temos um Pix que está sendo comprado aí por vários países do mundo. Nós não pagamos mais transferência bancária. Nós temos transferência de veículo por aplicativo. Nós temos redução de IPI. Nós temos vários argumentos para mostrar que o conservadorismo administra melhor do que a esquerda e nós não podemos ficar brigando em grupo de WhatsApp. O que nós temos que fazer é mostrar e convencer. Muito obrigado e até uma próxima vez.